Amém? Pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis. A partir desse ano começou um fenômeno engraçado. Eu achava graça quando eu vi algumas pessoas tirar o óculos para ler. Eu ficava dando risada. Falei, mas usa o óculos para ler e agora está tirando o óculos para ler? Aí cheguei nesse ponto também. Tiro o óculos para ler de perto e outro sem óculos para ler de longe. Tá engraçado, amém? Mas isso é viver, querido, sabia? As transformações vão chegando, né? Glória a Deus. Aí, assentado como você está, abra a sua Bíblia lá em 1 Reis, nós vamos ler a partir do verso 11 e a partir do primeiro versículo, amém? Assim está escrito, eu estou usando a NVI. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, hititas. Elas eram das nações e respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com centenas de princesas e 700 princesas e 300 concubinas. Suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o introduziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante dos deuses amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para deuses e todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, e deu o Deus de Israel, e que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já essa é a sua atitude, e você não pode obedecer a minha aliança e os meus decretos, os quais ordenei. Certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirei da mão do seu filho, mas não darei dele o reino inteiro. Lhe darei uma tribo por amor a Davi, o meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Você pode abaixar sua cabeça? Deus, em nome de Jesus, papai, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer para nós, Pai. Que nós possamos aprender com essa palavra, aprender o que o Senhor quer dizer para nós aqui nesse momento, Deus. E que essa palavra, ela gere um caminho diferente em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sei que esse é um texto nada fácil. Esse fez parte da minha leitura diária do desafio. Eu fiquei muito mexido com esse texto. Esse texto não saiu de mim até agora. E eu coloquei o nome dessa mensagem como entre largada e chegada. Existe uma distância muito grande entre quando nós começamos algo e quando nós completamos aquilo, né? E a história de Salomão, ela não é diferente. Ele também começa de um jeito e termina de outro. Infelizmente, se você continuar lendo o texto, você vai ver que vai ser só ladeira abaixo. É tenebroso. E ao mesmo tempo eu vejo que Deus não passou pano para ninguém. Se não for a única, querido, é um dos poucos textos que falam de algo religioso. É lógico que nós não estamos tratando sobre religiosidade aqui, mas eu vou dizer dessa maneira. Que esse próprio Deus entrega de errado o que os seus filhos fizeram. Porque de outro, ao contrário disso, o que você ouve por aí, todos foram perfeitos. Você não vê isso fora do cristianismo.
Então, a decadência espiritual de Salomão. E ele fala assim: ora, o rei Salomão amou muitas mulheres. Podemos dizer que o coração dele era muito cheio de amor mesmo, né? 700 mulheres, princesas e 300 concubinas não é para qualquer um. Não tinha cartão de crédito nessa época, com certeza, nem Energisa. Mas ele era rei, né? E não é nem disso que eu vou falar. Salomão, então, se une a várias mulheres pagãs, e ele desobedece ao Senhor, porque era um mandamento de Deus para que ele não se corrompesse, tivesse mulheres de outra localidade. Eles deveriam se casar entre as tribos, ele tinha que ter mulheres da familiaridade do seu reino. 700 esposas e 300 concubinas. A idolatria ela entra em Israel por meio dos casamentos políticos. Muitos desses casamentos eram arranjos, não é casamento de amor. Casamento de amor se tem hoje. Casamento dessa época era um casamento onde as mulheres não escolhiam, elas eram escolhidas, né? Então muitos desses casamentos eram casamentos arranjados para ter paz. Um deles, por exemplo, ele casou com uma filha de um faraó, para ter paz com esse faraó. Então ele casa e tem comércio. Então ali era um casamento arranjado, era um casamento para ser isso. Porém isso desobedecia uma ordenança do Senhor, certo? Não era. E por meio das suas mulheres, com o passar do tempo, ele começa a fazer coisas que nunca mais fez. E não é isso que eu vou focar agora. Preste bem atenção. E eu vou chamar isso eu li há muitos anos atrás. Se não me engano, quem escreveu foi Augusto Cury, falando sobre o egocentrismo de Salomão. Eu nunca tinha visto ele dessa maneira. Mas Salomão, ele foi egocêntrico. Egocêntrico é ser muito egoísta, pensar só em si. Porque pense comigo, o que seria terrível para uma mulher nessa época seria não ser mãe. O texto bíblico, você pode pesquisar, eu também pesquisei, não fala todos os filhos, falam de alguns deles que ele teve. Porém, nós podemos julgar que, venhamos e convenhamos, que ele não teria vigor físico para ter esse desposar com as 1000 mulheres, certo? Porque muitas delas foram casamentos arranjados, políticos. Então quer dizer que ele condena várias dessas mulheres a não serem mães, a não serem esposas. Mas elas não estavam casadas, mas elas tinham seu marido lá? Quem é casado sabe que pode passar o perrengue que for, mas quando a gente volta para casa é bom, não é? Você está em casa, pode ser o lugar que for, a minha casa está em construção ainda, a minha casa é a melhor, não interessa, o melhor lugar não é o local, é quem está lá dentro, é como você está lá. E parece que quanto o tempo mais passa, maior cumplicidade e é muito melhor que os primeiros anos. É inexplicável. O ano que vem, vou errar, vou ver se eu erro, se eu acerto a conta, 20 anos, né? 20 anos, ela também pensou lá, é 20? É 20. É 20. É muito melhor hoje, porque várias das bobeiras que a gente acabava achando que era aquele pequeno grão de arroz no carrinho que trava a roda do carrinho no supermercado, que para nós era muito chato, e que hoje não acontece mais porque a gente passa. Muitas mulheres não tiveram isso, porque Salomão escolheu elas e condenou elas no seu egocentrismo. Você já parou para pensar nisso? Ele condenou elas de não serem mães. Eu quero que você entenda que, olha só, ser uma mulher estéril, ser uma mulher que não tinha filhos, significava ser uma mulher desprezível. Você entende o que é ser alguém desprezível? Na mentalidade da época, uma mulher sem filhos era considerada amaldiçoada. Você chegava na casa do pai, tô aqui, esse trem aqui, não quero para mim não me dá filho. Por mais que o problema fosse com ele. A vida da mulher nunca foi fácil. E aqui na antiguidade é pior ainda. Certo? Então você vai vendo que ele condenou muitas mulheres a não serem mães, não terem um bebê para carregar no seu colo. Elas nunca dariam um laço nos cabelos das suas filhas. Elas jamais levariam seus filhos para jogar bola. Você entende o que eu estou dizendo? É muito sério o que ele fez. Certo? A maternidade era algo importantíssimo e Salomão condenou elas. Estar casado e não gerar filhos era como se era uma falha pessoal. Terrível isso. Imagina.
Terrível, você ser considerado desprezível. E seria desonra para o pai. Imagina que a filha voltasse. Salomão, movido de vaidade e de poder, tomou centenas de mulheres como concubinas e tratou a elas como a sua aliança política. Elas não eram alguém. Percebe como vai ficando muito mais pesado à medida que nós vamos cavando e entendendo essa situação? Ele privou muitas delas do verdadeiro amor. Passar pela vida e não conhecer o amor é algo terrível, queridos. Nós só temos uma chance. Você já parou para pensar que na liberdade que o Senhor nos deu, Ele nos deu todas as coisas para que nós pudéssemos dominar, como fala lá em Gênesis, não escolheu um lugar para você morar. De repente eu até acredito, querido, que Deus fala, fica em tal lugar, faz isso, eu acredito nisso também, mas também não seria nenhum pecado você falar assim, agora eu vou para tal lugar, porque Ele te deu uma chance e uma democracia para você viver aqui, porque lá na glória não tem nada para você escolher, lá já está tudo escolhido, a sua opinião pouco importa. Aliás, que eu acredito que na hora que a gente entrar lá não tem opinião mais, acabou, está perfeito, você entra num ambiente perfeito, que opinião que eu vou ter? Então, ele privou essas mulheres, certo? E ele casou com elas e fez algo que o Senhor não queria. O desvio do coração, então, de Salomão, a gente pode ver no versículo 4 e 6. O seu coração já não era perfeito para Deus. Na velhice, o coração de Salomão se afastou de Deus. Ele vai deixar os altares lá, e aliás, que alguns deles ele vai fazer. Queridos, eu quero que você entenda mais sério, é como você sair daqui do culto, quando eu volto para minha casa, eu passo numa esquina onde tem um centro de Umbanda, e aliás, que na maioria das vezes eu passo lá, está cheio, é como se você saísse daqui do culto agora, Deus abençoou sua vida, e você fala, vou passar aqui para ver como é, eu vou só lá, ele mexe comigo, não mexe com ele, eu vou estar lá também, você acha que tem cabimento? Nem para nós e nem para eles. Perceba agora, um rei de Israel, e você sabe que na história, eu ensino isso no 6º ano, você sabe o que se ensina na escola sobre os hebreus? O que chama atenção? Não são as obras, não são as guerras, não são os feitos, são como eles podem, eles ali, serem monoteístas, governados por um Deus, e o povo todo ao redor ser politeísta, governado por vários deuses, é isso. Agora imagina que você é um representante maior da nação que serve este Deus, e agora você permite, e não só permite, como constrói altares para... Mas vai ficar pior. Calma. Olha só. Ele segue Astarote e Moloque. Perceba que quando ele falar de Moloque, ele vai falar o repugnante. A palavra de Deus não é escolhida, as palavras não são escolhidas à toa. Eu quero que você preste atenção. E aí ele se desvia totalmente. Quem era Astarote? Essa deusa era uma cananeia e fenícia. É a versão, então, da deusa Ísis. Lá na mitologia grega, esposa do deus Osíris, que é o deus dos mortos, é chamada de Ísis. É a mesma pessoa. Tá? A função dela, fertilidade, sexualidade e amor. Mas quando fala da sexualidade, presta atenção. Não está falando do sexo homem e mulher. Não está falando só disso. Está falando de todas as questões que envolvam essa carnalidade. Então, presta bem atenção. Então, o ponto crítico da questão é que a adoração a Astarote deturpava o conceito bíblico de sexualidade e santidade. É aí que vai entrar os prostitutos sexuais. Agora você imagina você ser um representante de Yahvé, que você precisa fazer tudo conforme a palavra dele diz que é, tem que haver exclusividade, agora você adora uma deusa dessa? E aí ele fala do repugnante deus Moloque, e eu já vou logo na veia. Qual que era a função de Moloque? Olha só, associada à figura do fogo. Presta atenção como é terrível isso. E sacrifícios infantis. Quer dizer que, naquele momento em Israel, muitos dos israelitas pegaram os seus bebês, o seu filho que você amava, e depositava no fogo. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar a decadência aonde Salomão se enfiou? De poder sacrificar crianças e permitir isso? Por isso que na Bíblia fala, o Deus repugnante Moloque. Não foi à toa escolhida essa palavra. E aí, em Levítico 18 fala assim, não darás nenhum dos seus filhos para dedicar a Moloque. Você percebe que Deus já tinha uma coisa, não faz isso. Ele deixa bem explícito todas as coisas, e Salomão permitiu. Salomão, sob a influência das suas esposas estrangeiras, construiu altar a Moloque.
Qual que é o ponto crítico dessa situação? O culto a Moloque representava um nível mais extremo de idolatria e crueldade. Sacrificar crianças, sacrificar o sangue do seu próprio sangue. Misericórdia. E o juízo de Deus então vai vir sobre Salomão. Lá no verso 11 e 12 fala: rasgarei de ti o reino. Você imagina você ouvir isso de Deus? Eu vou tirar de você. Deus pronuncia um juízo: um reino será tirado de Salomão, e eu vou te dar a um servo. Ou seja, eu não quero mais você. Olha o que você está fazendo. Mas porque Deus prometeu algo a Davi, Deus não tirou totalmente, porque Deus não vai voltar na sua palavra. Mas observe que tem uma outra coisa que Salomão vai escrever lá na frente, que vai entrar numa contradição tão grande com isso. Lá em Eclesiastes, se você pesquisar, os historiadores e algumas pessoas não concordam literalmente que foi Salomão que escreveu, mas nós vamos entrar no entendimento, porque tem muitos ainda que concordam, ninguém chegou a um consenso, que foi Salomão. E ele escreve em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Essa loucura toda que a gente está falando aqui acontece na velhice de Salomão. Como pode ser o melhor o final das coisas se ele está piorando o final delas? Você percebe isso? Eclesiastes então mostra isso, essa contradição de Salomão no final da sua vida. O autor de Eclesiastes então está refletindo sobre a sabedoria prática da vida. Esse versículo sugere, o versículo que eu acabei de ler, o resultado final, e revela mais do que a intenção inicial. Ou seja, o final ele tem mais poder e é mais falado do que o início. Percebe que quando nós chegamos para o Senhor, viemos para Deus, pouco importou para o Senhor o seu passado. Quem você já foi? Se nós olharmos, eu estava vendo um vídeo da pessoa falando assim: você contrataria ou deixaria vir aqui na igreja um cara que é homicida, que é isso, aquilo, falou várias coisas, né? E aí depois, no final do vídeo lá, o currículo era de Paulo, que a gente só fala o lado bom, né? Se a gente fosse daquela mesma sociedade, nós íamos ficar com o pé atrás. Percebe como Deus não tem compromisso com aquilo que já passou, mas é com o final? Porque é o final que importa. Um medalhista olímpico vai ser só o final da carreira dele é lá, quantos títulos ele teve, não é isso? Pouco importa se ele começou lá na periferia, foi num projeto social, não interessa, ninguém está nem aí para o seu passado. É como termina. E Salomão falou que é o melhor o que termina, mas olha como ele está terminando. O contexto de 1 Reis, então, eu vou voltar lá para você entender isso aqui. Esse capítulo relata o reinado de Salomão e o governo dele. E aqui eu consegui achar as datas, no ano 40. Estimativas históricas situam o reinado de Salomão entre 970 e 930. Vamos lembrar que é decrescente o tempo aqui, né? E ele vai escrever Eclesiastes depois do 1 Reis. Então quer dizer que depois que tudo passou, ele falou que era o melhor o final, mesmo estando errado no final. Eu sei que dá um bug na cabeça da gente, como que pode? E aí você vai pensar assim: você lembra do que ele pediu para o Senhor? Você lembra? No sonho ele pediu sabedoria. Como pode alguém tão sábio e ser lembrado por ser tão sábio chegar no final, dizer que é melhor o fim das coisas, está totalmente errado? Terrível. E eu vou te levar lá um texto lá na frente agora. Nós vamos pular lá na frente, lá em Gálatas. Gálatas 5:7 diz assim, corrias tão bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem falou isso foi o apóstolo Paulo, aos Gálatas. Paulo está repreendendo os Gálatas por terem se desviado da mensagem do Evangelho, da graça, voltando-se para a justificação pelas obras da lei. É uma confusão que eles estavam correndo lá. A expressão corrias também usa a metáfora de uma corrida, no caso aqui de um progresso espiritual, que estava indo bem, até que as influências negativas conseguiu conquistar a pessoa. Então, calma aí.
Quando ele fala então, melhor é o fim das coisas, alguma coisa nessa corrida deu errado. Perceba? E aí Paulo fala, o que aconteceu se você estava correndo tão bem? Agora vamos pegar, isso não é muito eu e você? Às vezes nós estamos correndo muito bem, nós saímos daqui, gente, tão corajoso que se aparecer qualquer coisa que acontecer ali, você vai peitar. Pode vir um endemoniado, pode ser o que for, você vai lá, não, essa parada aqui é comigo mesmo, porque você sai tão cheio, você sai quase voando, mas na mesma sequência, no outro dia, você já acorda se sentindo derrotado e achando que o seu trabalho é um cocô, e que você não faz nada. E aí eu fico pensando, como? Lembra Elias? Elias falou assim, não, põe água, põe isso, grita aí, porque você vai ver que o Deus de vocês não está ouvindo, ainda tira sarro, por conta dele mesmo, ele pede para o Senhor trazer o fogo, vai, a rainha fala assim, ó, que os deuses acabem comigo se eu não te pegar amanhã. Por que não pegou ele na hora? Ela podia pegar ele na hora, porque ele estava sozinho. Ela falou assim, eu vou te pegar amanhã. Aí ele já foi chorar, na caverna, e falou, vou morrer, ó vida, ó céus. Você percebe como as coisas mudam? Como pode acontecer? Mas é muito fácil a gente ler o texto bíblico e imaginar que, mas esse fulano também, né? Vivia um vidão bom, né? Burguês, filho de rei, não soube o que era o perrengue. Mas eu já passei por muito perrengue, eu não quero voltar para lá. E às vezes a gente quer sim. Se deixar, já está com o pé lá no pé. Opa, Senhor. Não é? Percebe que é fácil a gente ler o texto e não se ver nele, mas quando a gente se coloca lá, a gente fala assim, Senhor, Senhor. Então, melhor é o fim das coisas. Essa frase sugere que o valor de algo pode ser medido, presta atenção, no desfecho. Para o Senhor, Ele vai importar com o final, querido. Com o final do quê? Com o final da sua vida. Quando você chegar no final, é que você tem que se apresentar para o dono dela. Quando chegar no final, o Senhor fala, Marcelo, eu te dei 2 crianças para você encaminhar, porque a palavra diz que eles são herança de quem? Do Senhor. Então não é meu, eu sou um tutor. E chega lá, ele vai falar, eu vou ter que prestar conta. Você presta conta de algo, é no final, você não presta nada conta de começo. O que importa é o final. E como pode alguém então entrar numa contradição tão grande sendo como Salomão? E aí eu quero eu vou encerrar com 5 coisas que eu quero que você pense nessa noite. Presta atenção, 5 reflexões que nós devemos ter a partir disso. Salomão sabia que era certo o que ele escreveu, mas saber e viver são coisas diferentes. E o seu fim trágico mostra que conhecimento sem submissão gera ruína. Você pode ler, você pode entender, mas se você não obedecer, é um conhecimento inútil. Você já viu aquilo que você conversa com alguém e a pessoa fala assim, não, eu sei isso, isso, faz aquilo, ele sempre sabe, mas nunca tem efeito para ele. Isso é a conversa do desviado, por exemplo. Você não precisa pregar para ele, porque ele prega para ele e para você. Já conversou com alguém assim? Um dia saindo do hospital, o cara falou assim, eu já fui um tempo para-raio de algumas coisas assim. Isso era para, acho que era o Senhor trabalhando comigo. Aí o cara veio e falou assim, e aí meu irmão, dá um dinheiro aí, irmão, Pai do Senhor. Olhou no carro, viu lá, ágape, né? Porque eles pegam a gente de algum jeito, né? Tem dinheiro aí não? Eu falei assim, tem, mas não vou te dar não. E aí? Não, eu era lá do louvor, tal, e peguei, eu falei assim, o que você está caçando nessa vida então, guerreiro? Você está achando que está bom ou você quer morrer nessa vida ruim? Você sabe onde que é o bom, por que você está caçando aí? E aí ele falou mais uns versículos, eu falei, também não preciso nem falar nada, você já sabe tudo. Demorou, irmão, volta logo para casa. Ele sabe. Presta atenção. Às vezes a gente está enganado no nosso próprio conhecimento. E existe um alerta disso que o apóstolo Paulo já falou. A gente tem que estar muito atento, porque às vezes conhecer demais algo é se enrolar naquilo também. Não estou dizendo com isso que você não deva saber, querido, porque a gente tem que saber, a gente tem que procurar ler, a gente tem que procurar orar, a gente tem que procurar saber ter pesquisas, ter outras fontes. Nós temos que ir atrás sim, é nossa função sim.
Porque afinal de contas, se o Senhor nos deu, imagina que esses homens que viveram ali, eles tinham a Torá só, e muitos deles viveram com Deus falando uma vez, não falou mais, e eles viveram a vida diante daquilo que eles viram e ouviram, e acabou. Não, nós temos aqui, como nós não vamos voltar? Mas nós não podemos ter conhecimento e não ter submissão. É um conhecimento inútil. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: conhecimento que não te muda é um conhecimento inútil, e é a mais pura verdade. Segundo aspecto, Salomão escreveu que o fim é melhor do que o começo, mas ignorou a sua própria lição. Você já passou por isso? De você fazer algumas coisas e você, eu ignorei ou eu fui contra os meus próprios conceitos? Coisa que você não permite, mas que naquele dia você permitiu por algum motivo, e aí dá alguma coisa, você fala assim: mas eu fui contra aquilo mesmo que eu programo, eu fui contra os meus princípios. Acontece. Ele ignorou então, só que ele pisou muito na bola, e o seu fim foi uma contradição, muito contra a sabedoria que ele tanto pregou. Salomão, ele fala: prende no pescoço, amarra na testa, é como se fosse algo que pudesse ser um objeto que você usava. Isso era sabedoria, para que não só as pessoas vissem que você estava munido de sabedoria, mas para você lembrar: ei, no entanto que os judeus, eles tinham um negócio de couro, uma tira, que eles carregavam parte da Torá pendurada no pescoço. Para quê? Como um amuleto? Não, para ele lembrar: eu estou carregando essa palavra em mim, porque ela ainda não estava dentro, e eles carregavam aquilo pendurado neles. E Salomão fala: a sabedoria amarra no pescoço, amarra na testa. E ele esqueceu. Nem toda sabedoria intelectual impede a queda espiritual, mas a desobediência progressiva, ela vai minando a fé. Pode ser que seja pequeno, porque ninguém se vê um grande pecador, ou um grande bandido, um grande corruptor na primeira vez, querido. É sempre de pouco, é sempre algo assim que parece bobo, e vai minando com o tempo a nossa fé. A gente não pode ser permissivo. Eu não estou falando de radicalismo, de dizer, tem gente que radicaliza algumas coisas, e não é sobre isso que eu estou querendo dizer. Mas tem coisas que nós não abrimos mão, tem coisas que não é errado, mas as pessoas, vou usar um exemplo. Eu já vi muitas pessoas falando, e uma coisa que nós estávamos debatendo lá no rancho um dia com meu pai falando assim: eu não gosto quando as pessoas falam de Deus, chamam de você. Eu acho um desrespeito, mas de Senhor. Mas você sabia que a palavra você, ela lá na origem, ela significava vossa mercê, era algo de mais... vamos dizer, não clássico, mas de mais educado, mais formal que tinha na época. Só que a língua portuguesa, ela vem se transformando, e todas as línguas vêm, chegou até no você. Eu falei: pai, você sabia que isso é algo cultural? Eu respeito a sua opinião, porém a sua opinião é sua. Presta atenção, olha como que isso pesa. Os americanos chamam Deus de God, né? G-O-D, God. Os ingleses não chamam Deus de God. E olha só, a origem da língua inglesa vem da onde? Dos ingleses, obviamente. E eles chamam Deus de Lord, de Senhor. Você sabe qual é a única coisa que faz os ingleses não chamarem Deus de God, mas chamarem só de Lord, de Senhor? Porque God, de trás para frente, significa dog, cachorro. Então eles pensam assim: eu não posso chamar o meu Deus de Deus, se essa palavra, ao contrário, traz uma versão muito diferente. Perceba que isso é um peso cultural, e não é sobre isso que eu estou falando. Perceba, essas coisas, elas não vão ferir a Deus. Você pode carregá-las dentro de si, mas não é lei para o outro. É disso que eu estou falando. Agora, tem gente que vai pesar muito mais, certo? Então a gente tem que ter cuidado. Eu não estou falando para você ser o super santão, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas que nós temos que ter cuidado, né? Porque de repente a regra é para você, de repente o Senhor falou para você uma regra que é sua, e você quer colocar sua regra para o outro? Não pode isso acontecer, mas não abra concessões daquilo que você sabe que jamais nós poderíamos adorar Astarote e a Moloque. Perceba. Nem toda sabedoria, então, ela impede, leva à queda espiritual, mas a progressiva desobediência, sim. O coração, então, quarto, o coração é o campo de batalha da fidelidade. Pequenas concessões transformam-se em grandes ruínas. É eu deixar
é eu permitir. Isso não pode mais passar. Isso não pode mais passar. Eu não ensino, eu não falo, eu não observo, eu não pontuo. Passa. E à medida que for passando, quando ele se viu, o que aconteceu com Salomão? Depois de 1000 mulheres fazendo altares para Astarote e Moloque, e sendo que ela era o cara mais sábio de toda a história. Até os livros de história na escola falam sobre isso, sobre a sabedoria desse homem. E como pode alguém tão sábio chegar no final e fazer isso? E eu pergunto para você estava correndo tão bem, por que você parou? E aí a última questão: Deus é justo em julgar, mas também é fiel nas suas promessas. Por isso ele tirou o reino de Salomão, mas deixou uma tribo para um descendente, por amor a Davi. E aí eu falo para vocês, para a gente começar a terminar essa mensagem: o que parou a gente que estava correndo tão bem que a gente deixou de fazer? Eu falei: Deus, é muito triste, Senhor. É muito triste você ver alguém que começou tão bem. Sabe o que o Senhor colocou no meu coração essa tarde, quando eu estava indo para o trabalho? Eu falei: Deus, começar bem é bom também, mas terminar bem é terminar com o bom, e bom é terminar com o Senhor. Porque pouco importa como que começa, mas é bom. O bom é só quando você está com o bom, que é terminar. Eu falei: Deus, é muito triste, Deus, olhar para a tua palavra, Deus, e ver que um homem tão sábio não terminou bem. E eu não estou querendo entrar no mérito se foi salvo, se não foi, isso aí nem me interessa, e eu acho que não deve interessar para você também. Vamos esperar chegar lá para a gente saber. Mas o que importa aqui é o seguinte, querido: se nós estávamos correndo tão bem, quem que nos parou? Quem que tirou a nossa força de falar assim: não, eu vou lá, eu vou estar junto? Quem tirou a nossa força de estar pronto para trabalhar? Quem que tirou a nossa força de chegar e estar aí com o Senhor? Quem tirou a nossa força de colaborar? Percebe que o diabo tem nos roubado nisso? Tirado a nossa força para que a gente não termine bem como ele espera que nós terminemos. O Senhor não está falando que ia ser fácil, mas o Senhor está falando que para cada dia tem a força do dia, querido. Esse dia eu tive uma experiência com o Senhor, eu estava orando e o Senhor falou assim que o pão de cada dia, Marcelo, é a força do dia. Eu não vou te dar nem mais e nem menos do que você precisa para enfrentar. Então quando você levanta e senta na sua cama e pensa: Deus, eu vou ter que trabalhar hoje, o Senhor já vai te dar a força necessária para vencer aquele dia. Sabe por que Ele não dá mais? Porque senão você vai fazer demais. Sabe por que Ele não dá menos? Porque Ele é justo. E sabe por que Ele não dá sobrando? Porque é a confiança do dia. Essa palavra me confortou, mas me confrontou. Se eu estou correndo tão bem, quem que me parou? Eu não posso parar, eu tenho que progredir, eu tenho que continuar. É isso que o Senhor espera. E essa palavra, ela confronta o nosso caráter nessa noite. Para mim e para você, se nós estávamos correndo tão bem, quem que nos parou? Olha para trás, faz uma reflexão. Como que você já foi no Evangelho e como você é hoje? Você lembra a primeira vez que chegou o amor em você? Aquele fogo do primeiro amor. Se pedisse qualquer coisa, você fazia. Se pedisse qualquer coisa, você dava. Você estava sempre disposto e disponível. E depois a gente começa a ficar seletivo. E o Senhor não nos chamou para isso. A sabedoria consiste em obedecer, queridos. E eu falei: Deus, é muito triste olhar e depois você continuar lendo o livro de Reis e saber que todo mundo vai pisar na bola, vai fazer pior, chega a Asa, faz alguma coisa, mas algo ainda ficou para trás. E você fala: Deus, por que esses homens não fizeram o correto, Deus? E aí o Senhor fala: mas meu filho, isso são vocês, que muitas vezes podia fazer e não fez, que podia ter dito e não disse, que podia ter ficado firme, mas preferiu deixar para lá. É muito fácil ler e olhar para aqueles homens e achar que só eles erraram, como se nós fôssemos os santinhos da vez. E o Senhor não nos chamou para isso, chamou para ser santo. Mas esse santo tem defeito, e porque o Senhor vai trabalhar no barro até chegar a hora da gente voltar para casa. Quem que nos parou? E eu te chamo a essa reflexão nessa noite, eu quero que você saia daqui pensando sobre isso, querido. Você tem que refletir sobre isso. E eu fiquei pensando: Deus, quem que me parou, Deus? Porque eu sempre entendi, porque eu sempre vi meus pais trabalhando, e entender que eu tenho que fazer algo. Não interessa o que for, querido, não interessa. O Senhor não falou assim: vou te escolher só para fazer isso. De repente o Senhor te escolheu para fazer um monte de coisa, e você não sabe. De repente lá no céu, o céu aqui está escrito assim: pau para toda obra, é fulano. Porque esse aqui eu escolhi só para uma.
Esses dias eu falei para minha mãe, a senhora já parou para pensar se o Senhor te chamou, se o Senhor tivesse só te chamado para ser mãe e criar os seus filhos, e que os seus filhos tivessem fruto, o fruto é de quem? Eu falei, a senhora já está de idade, não significa que a senhora não vai fazer mais, mas a senhora já parou para pensar nisso? Tem muitas mulheres que Deus chamou para um ministério de ser mãe. O que eu faço com Samuel? Presta atenção na palavra que você está lendo. É o que o Senhor está falando. Ana, ela não se acovardou. E ela insistiu. E apesar de ter um marido arrogante. E ainda foi atrás. Mas não parou, queridos. O que eu quero que você pense nessa noite, que nós não devemos parar. Se nós estamos correndo tão bem, quem que vai nos parar? Ninguém pode nos parar, porque o Senhor é aquele que, quando acontece alguma coisa difícil demais, não é com a nossa força. Lembra do pão de cada dia? É a força do dia. Você vai pensar assim, não, o Senhor já me deu a força do dia para vencer isso aqui. E eu venço, não venço na minha força, eu venço porque eu tenho um Deus que vence por mim. Porque na palavra do Senhor fala que Ele é general de guerra. Sabe um texto que fala de Davi, que mexe muito comigo, e eu fico vendo o filho dele, e fico pensando várias coisas, confabulando comigo no meu quarto, porque esses dias nós estamos no relógio de oração, eu já chego no horário em casa, eu falo, já vou orar lá, e já entro aqui, eu fico orando. Tem dia que é difícil, que a gente não consegue, não é assim? É a batalha, mas Deus deu o quê? A força do dia, então quer dizer que nós vamos conseguir. Então, não é para ser fácil todo dia, porque senão estava mole, né? Jesus vem e morre por nós e a gente só vai orar, e aí está achando que é difícil. O Senhor dá a força do dia. Eu fiquei olhando, aquele texto que Davi fala, que o Senhor fala para Davi, quando você ouvir os meus passos sobre a amoreira, pode ir que você vai ganhar. É isso que o Senhor fala para mim e para você. Se você está correndo, eu vou correr com você. Se você precisa de força, eu já te dei a força do dia. Percebe que o Senhor nunca nos desamparou, querido. Se nós estávamos correndo tão bem, quem que foi capaz de nos parar, querido? Eu quero que você feche os seus olhos e faça uma reflexão. Quem que foi capaz de parar algumas coisas que eu poderia fazer? De repente tem coisas que o Senhor está falando para você nessa noite. Deixa, larga para lá, não é para você. De repente tem coisas que o Senhor quer que você reveja, volta lá, conserta lá, porque isso está te prendendo, querido. Eu não te chamei para estar preso, eu te dei liberdade. Se você está correndo tão bem, ninguém deve te parar. O Senhor está falando, às vezes nós temos que abrir mão de coisas, às vezes nós temos que ir atrás de coisas que o Senhor já mandou fazer. Faça, porque lá atrás a gente tinha coragem de fazer tanta coisa, o que nos parou? E o Senhor te chamou, ei, se você corria tão bem, quem que foi capaz de te parar se eu te dei a força deste dia? O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida estática. O Senhor nos chamou para corrermos, e a palavra diz que se nós chegarmos a cansar, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos dar força, Ele vai nos levar, Ele vai fazer. Se não é com a nossa força, é com a força de quem? Daquele que tem toda a força, querido. O Senhor está falando nessa noite que tem gente aqui, eu não sei quem é, que tem algo que é tipo um papel, alguma coisa que alguém te deu, e que isso lá na sua casa está travando a sua vida. Vai atrás, ora e descobre o que é e queima esse negócio. É muito sério. Faça isso, não esqueça isso. O Senhor começa a falar. Queridos, tem gente que está machucado com coisa que ouviu no trabalho, e que isso te prendeu de uma forma e está impedindo você de correr. Vai atrás, não deixa para depois. Às vezes o Senhor sabe estar trabalhando, sabe por quê? Engolir o nosso orgulho, para gerar um ambiente de salvação em lugares que a gente fala, eu não vou fazer porque não fui eu que fiz. E sabe onde quem mais pega? Quem tem mais queixo duro. É esse que Deus pega para fazer isso, porque se você não se humilhar, você não vai conseguir. Às vezes nós precisamos nos calar, ir atrás consertar. Tem coisa que não é para responder, é só para ouvir e calado. O Senhor quer fazer algo, às vezes é isso que deixou você fez você parar de correr. Tem gente que está desanimado no trabalho, que pensa assim, quando você foi, você acreditou que era Deus abrindo uma porta, e agora você pensa, é a desgraça da minha vida, porque eu odeio fazer esse serviço. Desculpa a palavra que eu estou usando, mas é assim que Deus falou comigo, então é assim que eu vou passar para você. Eu penso, esse trabalho não presta. Mas quando você foi lá, chegou na porta daquela empresa, você queria ir, você viu que era a bênção de Deus. Ei, conserta, não pode ser desgraça aquilo que Deus te deu. Tem gente que fala, esse salário não dá para nada, é um salário de miséria. Deus não te deu miséria. Deus te dá a força do dia.
Agradeça. De repente você não prosperou lá porque você não está agradecido. Preste bem atenção no que o Senhor está falando. Ele quer te libertar para você continuar correndo, mas quem tem a decisão final é você, porque o Senhor nos deu liberdade para sermos maduros na fé. Só os maduros conseguem fazer o trabalho que o Senhor precisa. O Senhor não vai confiar grandes obras a crianças que não têm condição. Ainda assim, se nós adultos parar, o evangelho vai ser pregado por cada um desses pequenos aí, tá? Você não duvida. Eu vi um menino que fez uma prova, estava falando sobre Charles Darwin. Aí ele colocou lá, segundo Darwin, o homem evoluiu do macaco. E ele não criou alvoroço, como eu já vejo muita gente fazendo. Ele colocou assim: mas a palavra de Deus diz que Deus criou o homem. Esse menino aqui é um pregador, sabe por quê? Ele não levantou: ei, eu não aprendi isso na minha igreja, não. Ele colocou lá o que a ciência pediu, que é para colocar o que ele viu na escola, mas ele não negou a sua fé. Ele falou assim: eu sei que é isso que a senhora está cobrando, mas a palavra de Deus diz que é isso. Sem conflitos, querido. O Senhor não chamou você para ser barraqueiro, o barraqueiro de Cristo. Não tem, não existe. Controle seu gênio. É isso que o Senhor está falando essa noite. O seu gênio está te atrapalhando você correr. Leva essa palavra para sua casa. Mas não é, o Senhor também fala aqui, não é para você fazer como faz na viagem, coloca na bolsa e esquece lá não, tá? Tem gente que tem coisa esquecida dentro da sua bolsa, compromisso que você fez com Deus e não está cumprindo. Você escreveu e colocou no bilhete e não está fazendo. Isso está te impedindo de correr. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode se levantar em nome de Jesus. Eu sei que essa palavra, queridos, ela termina num desfecho de maturidade. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra nos traz a responsabilidade de dizer assim: ei, é com você que eu estou falando. Eu não estou usando intermediário. Sabe por quê? É muito prático a gente esperar no final do culto. Vi que sempre o bispo ou a bispa ou alguém da igreja tem uma palavra para você. Parece que você sempre ter uma terceirização. Não que isso não ocorra e não seja correto, querido. Buscar em homem e mulher de Deus. Mas você já parou para pensar que tem muitas vezes que Deus está falando com você e você quer ignorar porque você quer ter um aval de algo que você quer fazer? O Senhor nos chama hoje para pessoas maduras. Você vê que tem poucas crianças hoje aqui? Percebe o efeito dessa palavra? É para mim e para você que estamos aqui. E para você que está na sua casa agora. O Senhor está falando com você também. Tem gente que está sentado, um homem de pé, uma mulher sentada no sofá, e o Senhor está falando com você que essa palavra é para você. Até agora você pensou, fulano tinha que estar ouvindo essa palavra porque era para ele. Não, é para você que você está ouvindo aí. Corre atrás. E o Senhor nos chama para essa palavra. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você.